Reservas do Corinthians empatam com o Peñarol fora de casa em um resultado que mantém o Timão invicto na Libertadores e de tabela o próprio Fernando Diniz. Corinthians garantido na primeira colocação do seu grupo com uma rodada de antecedência em uma partida que, apesar de alguns problemas que a gente vai falar aqui ao longo desse pós-jogo, deixou uma boa impressão de alguns atletas que tiveram oportunidade com o Diniz, deixa uma boa impressão, inclusive para Fiel, mas outros atletas a gente já liga um sinalzinho de alerta pensando no que não estão conseguindo entregar nas oportunidades que tiveram. Então, logo depois da vinheta, a gente vem com pós-jogo de Peñarol 1, Corinthians 1, aqui no Portal do Fiel, de corintiano para corintiano. Não foi só o resultado, teve também volume de jogo, uma partida que, principalmente no segundo tempo, teve muito a cara do Diniz. O Corinthians criou várias chances, poderia até ter vencido e com tranquilidade o Peñarol, que está longe de ser um time muito forte no grupo. O Corinthians, quando saiu o sorteio, já achei que era um grupo acessível e se provou pelas partidas que o Timão fez na competição. Mas com o primeiro tempo muito abaixo. A gente começou, o Diniz optou por poupar vários jogadores, e de titular entrou apenas com o Hugo Souza, Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique, então a defesa, metade da defesa com os titulares, para encarar um Peñarol que no primeiro tempo deu problemas para o Corinthians. Consegue um gol numa falha, para mim, na bola aérea, que é um ponto forte do Corinthians, inclusive o Pedro Raul, que vai ser citado algumas vezes nesse vídeo, para mim poderia ter feito também um pouco melhor ali na defesa, ajudando a defesa. O Hugo Souza também, nesse lance, acho que também ficou parado, faltou um poder de reação do Hugo Souza, algo que já vimos em outras partidas. Teve um segundo lance onde o Hugo Souza falhou, a finalização, aí sim seria um frango, uma falha grande do Hugo Souza, mas o lance anulado corretamente por conta do impedimento. Então, o Corinthians escapou de algo pior na primeira etapa e chegou a ter duas chances perigosas, que acontece com o André, fazendo pivô por uma boa finalização do Pedro Milans, e depois o Caio César na área, cabeceando. Reparem que eu citei um jogador, um meio-campista que fez o pivô e um outro atacante que fez o cabeceio. São dois lances onde o Pedro Raul era para estar lá para ser o atacante, ser o cara de referência, e não aconteceu. Vem a segunda etapa, o Corinthians demora um pouco para engrenar, Fernando Diniz olha para o banco e começa, vamos aquecer. Yuri Alberto, Garro e Jesse Lingard. Mas, naqueles casos do destino, nas coisas do futebol, quando estava todo mundo pronto para entrar, Caio César faz uma boa jogada, cruzamento para a área, Pedro Raul acaba tendo azar, ele finaliza, consegue finalizar bem, o goleiro do Peñarol faz uma grande defesa, mas a bola no rebote vai para o Zacarias Labiá, que finaliza, ali já fazendo o gol de empate, marcando seu primeiro gol com a camisa do Corinthians, o primeiro gol de um marroquino na Copa Libertadores da América. Com a vantagem no placar, o Peñarol, do Diego Aguirre, treinador que é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, vai para cima, tentando ainda se manter vivo na luta por vaga na próxima fase da Copa Libertadores, e acaba sofrendo nos contra-ataques. Então, com a vantagem e com a qualidade do contra-ataque, e tendo os três titulares no time titular, o Corinthians começa a empilhar chances. O Garro obriga o goleiro do Peñarol a fazer uma grande defesa. O Caio César erra uma finalização em um lance que ele estava impedido, mas que poderia ter feito também uma finalização melhor. E o Yuri Alberto participa de 3 lances. Os dois primeiros, o primeiro, ele acaba tendo mérito na jogada, mas erra na finalização. O segundo, um ótimo passe do André. Para mim, ele poderia ter finalizado melhor. E depois, no terceiro lance, muito mérito, uma grande jogada individual do Yuri Alberto, e acabou por azar, ele não conseguiu marcar o gol. A gente tem alguns números para falar aqui da partida, que trazem aqui um pouco do destaque, deixa eu até aumentar um pouquinho, só para colocar na tela junto com o Flávio. 16 finalizações do Peñarol, 21 do Corinthians. Então, já é um caso Diniz. A gente sabe que o treinador do Corinthians, ele é muito conhecido por montar times ofensivos. Aqui está a prova. O Corinthians finalizou muito a gol e já não vem sendo, já vem nos últimos jogos aumentando esse número de finalizações. Muito mais passes do lado do Corinthians do que do Peñarol, e o Corinthians acabou tendo muito mais posse de bola, mesmo com relação a jogar no contra-ataque, muito porque o Peñarol tentou resolver muitas jogadas rapidamente. Em relação à atuação de alguns jogadores, aqui eu posso, para citar, vale o Pedro Milans, é um lateral direito ex-Peñarol, que é inclusive a lei do ex,
mas ficou fora de vários jogos. O Diniz optou, inclusive, por o Ranieri jogar um volante de lateral direito por algum motivo, aí não dá para saber por quê, mas ele não colocou o Pedro Milans para jogar. E nessa oportunidade contra o Peñarol, lembrando, contra o Peñarol, um time de uma qualidade inferior a outros adversários que o Timão já enfrentou e vai enfrentar na temporada, mas fez uma partida ok. Foi importante no ataque, fez uma defensivamente, foi bem. O André, também acho que para o André foi muito boa a partida, para ele recuperar a confiança. Na marcação foi um cara que se destacou, foi um cara que ajudou demais ali no setor ofensivo, com criação de jogadas, com bons passes, fez o pivô, deu o passe que poderia ter sido uma assistência para o Yuri Alberto, então foi uma boa partida do André. E gostei também, ali na parte da frente, o Labiá, na primeira oportunidade como titular, não fugiu do jogo, é um atleta que vem recebendo oportunidades e no segundo tempo, e como titular, acho que deixou uma boa impressão, é um jogador que pode ser útil para a temporada, ali nesse meio de campo, numa temporada que vai exigir demais dos atletas. E o Caio César, como titular, contanto que não tenha problemas de lesões, mostrou que tem muito repertório de drible, de passe, de finalização, apesar de, como você ter perdido o gol, que estaria impedido, mas acho que poderia ter finalizado melhor, mas é um jogador que vem deixando boas impressões quando consegue jogar, quando tem quando tem as oportunidades. E antes de começar a falar dos pontos negativos, pessoal, também só aproveitando, deixando aqui rapidinho o convite, tá gostando aqui do canal, curtindo o conteúdo? Curte, se inscreve, ativa as notificações e compartilha com os amigos para ficar ligado em outras notícias, informações e resenhas sobre o Timão. Para falar sobre alguns destaques negativos. Hugo Souza tem muito crédito, tem muita moral, mas outro jogo onde não passou tanta confiança, não foi uma atuação tão boa quanto em outros duelos. A prova disso é a falha no lance, que foi corretamente anulado, mas que teria gerado muita repercussão e complicado o Corinthians. Um 2-0 naquele momento do jogo ficaria bem complicado para recuperar na partida. Matheus Pereira, um cara que eu tinha muita expectativa, fez atuou muito bem pelo Fortaleza. Filho do Terrão, chegou com moral ao Corinthians, mas até agora não conseguiu aproveitar as chances que teve. Precisa entender o que está acontecendo, precisa que ele consiga ficar mais à vontade para repetir as boas atuações que ele teve com o Fortaleza. E falo do Pedro Raul. Infelizmente, né, o jogador que que o Diniz está apostando, uma coisa que não dá para questionar. O Pedro Raul vem ganhando oportunidades, vem sendo testado pelo Fernando Diniz e não corresponde. Eu citei aqui no vídeo, não ajudou na defesa, em dois principais lances ofensivos do primeiro tempo, ele não estava sendo importante como centroavante, como cara de referência. E teve o azar no segundo tempo, mas também não dá para comentar muita coisa, mas é um jogador que não vale o dinheiro que o Corinthians investiu para um longo contrato. Para mim, tem tudo para ser uma das piores contratações da história do Corinthians. Para finalizar, tem 2 pontos aqui. Yuri Alberto, eu vi muito torcedor criticando porque perdeu a chance da virada, mas depois do vídeo aqui, revejam para quem não viu, ou reveja os melhores momentos. O primeiro lance citado do Yuri Alberto é uma jogada individual dele. Ele finaliza mal, tem que ser criticado pela finalização, mas ele tem todo o mérito do começo da jogada. Na segunda jogada, o passe do André, acho que sim, também ele poderia ter caprichado mais. Tem mérito do goleiro, mas o Yuri já fez gols muito mais complicados do que esse que foi cara a cara com o goleiro. E no terceiro, não mérito total do Yuri Alberto de fazer o pivô, algo que com outros treinadores ele não conseguia. Com o Diniz ele está conseguindo. Sai de 2 marcadores, a bola quase sai pela lateral, ele evita a saída de bola, vai em velocidade, chuta cruzado, a bola dá aquela triscadinha na trave, seria um golaço do Yuri Alberto se tivesse acontecido. O Yuri é um jogador de muita qualidade, de muito repertório, explosão, uma jogada de velocidade, peca na finalização, sim, mas deixa a pergunta para vocês, quantos centroavantes, quantos atacantes hoje no futebol brasileiro entregam mais do que o Yuri Alberto? Para mim, o Yuri Alberto é muito acima da média, não por acaso recebe propostas de clubes da Europa toda a janela de transferência e deve provavelmente sair. E quando sair, o Corinthians vai sentir muito a ausência dele. Vai demorar muito para conseguir ter uma reposição à altura. Se o Yuri tivesse um aproveitamento maior, que poderia acontecer, ele não estaria no Corinthians há muito tempo. Ele estaria jogando num time grande da Europa. E isso é algo que vamos comentar ainda lá na frente com toda certeza.
E citar aqui no finalzinho tem a questão, a tabela do Corinthians. O Timão assumiu a primeira colocação geral, 11 pontos, saldo de gols positivo de 6. Então o Corinthians segue invicto, 3 vitórias, 2 empates, classificado classificado com 2 rodadas de antecedência, e a primeira colocação garantida agora só cumpre tabela, vai tentar encerrar bem a fase de grupos contra o Platense, mas de uma forma tranquila. E também o jogo, como eu citei na abertura do vídeo, a invencibilidade do Diniz, já fazendo aqui o seu joinha, o seu vai Corinthians, padrão, opa, vai aqui Corinthians, vamos colocar aqui na tela, só para poder prestigiar o treinador. São 19 partidas pela Libertadores e o Diniz nunca foi derrotado. São 12 vitórias e 7 empates. Não dá para questionar que o Diniz sabe jogar Libertadores. O Corinthians já está classificado, vai pegar o mata-mata, pode chegar muito forte nos confrontos por conta de algumas opções do elenco, alguns jogadores com qualidade, e porque tem um treinador que os números e as atuações mostram. Claro, algumas partidas o Diniz teve muita sorte, mas teve seus méritos também. Então, não tem 19 jogos numa competição como a Libertadores, não é pouca coisa. Agora acompanhar o Corinthians, que vai para a reta final, antes da pausa da Copa, com 2 jogos no Brasileirão, pega o Grêmio, pega o Atlético Mineiro e o Grêmio, e tem o Platense, aí depois pausa, férias, preparar o elenco e ver como esse timão vai atuar no segundo semestre. E deixa aqui claro, pessoal, agora para finalizar o vídeo, mais uma vez, se você curtiu o conteúdo, deixa aqui o seu like, se assina no canal, compartilha com os amigos, deixa os seus comentários para a gente ter outros papos, outras resenhas, falar bastante do Corinthians, de corintiano para corintiano. Forte abraço.